De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente ao Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu não tenho uma mensagem, eu tenho um texto, e o texto é esse, Atos capítulo 20, do verso 17 até o 38. Então, se você manter o texto aberto, se tiver alguém aí do seu lado sem Bíblia, compartilha, empresta, mostra onde é, porque tudo que eu vou falar está escrito aí. E eu quero que você confira comigo se de fato está escrito, porque se eu falar divergente do que está escrito, por favor, fique com o que está escrito, esqueça o que eu falei, pois se falei de mim mesmo, não é para
edificação. Mas se falei, segundo a palavra de Deus, a igreja será alimentada nessa noite. Esse é o desejo do meu coração, ser fiel às Escrituras, para que o dono dela possa alimentar a sua vida espiritual. Amém. Um evangelho precioso. E quando eu ouvi essa frase, esse tema, essa última palavra, obrigado, Evinho. Essa última palavra aí, precioso, saltou aos meus olhos. Aliás, aos meus ouvidos, né? Porque eu não sou muito fã, preciso ser sincero. Prefiro outros gêneros. Mas eu já assisti a trilogia dos filmes, conhecido no Brasil como O Senhor dos Anéis. Escrito pelo Tolkien, né, um filósofo, um PhD, né, um doutor em filosofia do último grau, por volta da década de 30 do século passado, na Europa. Ele, um ateu, que depois, num relacionamento com C.S. Lewis, veio a se converter e tal. Ele escreveu, então, esse conto, essa história fictícia, meio mística e tal, porque a Europa, sobretudo do final do século XIX, início do século XX, estava muito fria, estava muito racionalista, estava muito científica, e o Tolkien então estava sentindo falta de um pouco de magia, um pouco de coisas lúdicas, que pudessem então fazer o ser humano pensar e ser atravessado por questões que não eram científicas. Então ele, pensando nisso, começou a inventar essa história do então chamado, em inglês, The Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis. E tem toda uma história e tal, e tal, e tal. Mas tem um personagem nessa história que fala essa palavra de um jeito muito peculiar. Essa palavra precioso. Por quê? A história do Senhor dos Anéis, é lógico, tem um anel envolvido. Um anel que é muito valioso e que aquele que colocar o anel, bababá, lalala, e só o verdadeiro príncipe lá, enfim. Não lembro muito bem, não sou muito fã, mas já assisti. Acho que eu vi até no cinema, depois eu comprei o box do DVD da trilogia, assisti em casa e está lá, tal. E aí, tem vários tipos de personagens, acho que tem elfos, não tem? Tem orques, tem humanos, e tem uns personagens chamados hobbits. É uns baixinhos assim, que moram numas casinhas bem pequenininhas e tal, não são anões, são hobbits, eles são menorzinhos. E tem um hobbit, cujo nome é Sméagol. O nome do hobbit é Sméagol, bota aí, para o pessoal ver, quem não está ligado, só para entender do que eu estou falando. Aí, gente, esse aí é o Sméagol. Ele é um hobbit, é um dos personagens lá da turma dos pequenininhos. E ele, então, acha o anel. A história, pelo menos, diz assim, que ele achou o anel e ele ficou doido pelo anel. E aí ele passa a chamar o anel de meu precioso. Entendeu? E aí ele é corrompido pela sua ganância, em ter o anel só para ele, e num rompante egoísta, ele então segura o anel, e pelo fato de ter ficado com o anel, e o anel não era dele, ele então é carcomido, e se torna uma criatura muito esquisita, e passa a ser chamado de Gollum. Bota aí o Gollum para a turma ver, olha o que ele virou. É o mesmo cara, é o Sméagol que virou isso aí. Só que ele fala de um jeito... E aí, meio que ele está vomitando, aí botaram Gollum nele.
Aí ele é o Gollum, mas é aquele hobbit Sméagol, que ficou desse jeito porque foi corrompido pela soberba, pela ganância e pelo egoísmo, por causa do anel, o anel. E aí ele perde o anel, e ele passa toda a saga da história procurando o anel. Tem uma turma procurando, outra turma, aquela coisa, brigando, quem acha o anel, quem tem o anel, e tal. E ele, toda vez que se refere ao anel, ele chama o anel de meu precioso. E aí, no inglês, fica muito curioso. Então, quando eu ouvi um evangelho precioso, pode tirar, muito obrigado, filho, já deu para assustar, ainda bem que as crianças desceram. Aí ele, toda vez que ia falar do anel, ele falava assim, gente, para quem não assistiu o filme, vou tentar. My precious. Tentei o mais próximo possível. Ele falava assim do anel, my precious, o meu precioso, que é o anel. E aí, quando definimos esse tema, numa conversa há um tempo atrás, um evangelho precioso. E aí eu comecei a meditar sobre precioso, o evangelho precioso. O que eu vou pregar? Quais os textos? Conversando com Deus, Deus me dá umas ideias e tal. Aí, precioso, lembrei desse cara. E aí eu quero fazer aqui um paralelo. O Sméagol foi corrompido pelo precioso e se tornou Gollum, uma criatura terrível. E nos nossos dias, existem muitos que são corrompidos pela sua ganância, pela sua soberba, pelo seu egoísmo, e o evangelho que é precioso se torna objeto de comércio. E eu fico imaginando que espiritualmente, muitos homens de Deus, que eram, entre aspas, você está entendendo a analogia, eram Sméagols nas mãos de Deus, eram homens de Deus, homens de verdade, e eles se encantaram pela verdadeira preciosidade do Evangelho, só que sua ganância o corrompeu e se tornaram verdadeiros Gollums, que pegam a preciosidade do Evangelho, transformam numa mercadoria e ficam oferecendo por aí, nas bancas comerciais evangélicas, dizendo, comprem, my precious, e um bando de gente indo atrás desse tipo de coisa. Corrompidos pela ganância, corrompidos pelo egoísmo, corromperam-se. Eu quero crer que nenhum começou do jeito que está. Quero crer que começaram bem, quero crer que começaram bem intencionados, quero crer que começaram apaixonados pela mensagem do Evangelho, mas ao longo do tempo, vendo a possibilidade que aquele precioso Evangelho dava deles fazerem seu enriquecimento, aumentarem suas propriedades, suas contas bancárias, e tome patrimônio, e tome jatinho, e avião, e tome, vendendo coisas, e as indulgências que nós protestamos na figura daqueles genuínos cristãos no século XVI, voltam a aparecer no século XXI, em formas de objetos que são vendidos com propostas e promessas de bênção para a vida daqueles que compram. Isso nada mais é do que corromper a preciosidade do Evangelho. Sméagols virando Gollums, porque cresceram o olho naquilo que não pertencia a eles. O Evangelho não pertence àquele que prega, o Evangelho pertence àquele que salva. Portanto, irmãos, o Evangelho é precioso. Não dá para botar preço nas coisas do Evangelho. Não dá para botar preço naquilo, na ação do Evangelho. Não dá.
é uma blasfêmia, é uma heresia, é um pecado, é uma verdadeira corrupção. Por fora, materialmente, podem até estar bonitos, bem vestidos, frondosos, mas por dentro são verdadeiros gólums espirituais, estão carcomidos, porque trocaram a preciosidade do Evangelho pelo preço que o Evangelho podia render no bolso deles. Que pena, muita pena, muita pena. Portanto, quero falar com vocês sobre o preço, o verdadeiro preço do Evangelho. O preço do Evangelho que não pode ser pagado com dinheiro. E é exatamente o que Paulo está falando para aqueles presbíteros da igreja de Éfeso. O Evangelho tem um preço, mas não se pode colocar preço nas coisas do Evangelho. Tem um preço, mas não se paga com dinheiro. Primeiro preço que o Evangelho exige de nós é o serviço, humildade, lágrimas e provocações. Você está disposto a pagar esse preço? Talvez você entrou aqui nessa noite esperando uma mensagem do Evangelho precioso que iria facilitar a sua vida. Se você veio com essa expectativa, sinto muito. A preciosidade do Evangelho é exatamente o contrário dessa mensagem. Porque o dono do Evangelho sofreu bastante quando passou por aqui. Então essa mensagem que o Evangelho facilita a nossa vida, que o Evangelho resolve todos os nossos problemas, que o Evangelho faz com que a gente pare de sofrer, essa mensagem não é a preciosa mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho que botaram preço. Porque o verdadeiro Evangelho, diz o verso 19, Paulo, quando esteve em Éfeso, disse que ficou lá servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provocações. E ainda tiveram judeus que prepararam ciladas para ele. Uai, se o Evangelho promove facilidades, como é que o apóstolo Paulo, o cara que depois de Jesus mais expandiu o Evangelho, está dizendo que quando ele serviu lá em Éfeso, o negócio dele foi ficar humilde, chorar, aguentar as provocações e as ciladas que armavam para ele. Mas como que um grande homem de Deus, como o apóstolo Paulo, não é esses apóstolos que a gente vê por aí, não, é o apóstolo Paulo, amigo. É simplesmente o maior escritor de toda a Bíblia. É simplesmente o cara que escreveu metade do Novo Testamento. É simplesmente o cara que plantou até hoje o maior número de igrejas em toda a sua vida. A igreja tem quase 2000 anos, ou 2 ou mais de 2000 anos, dependendo de sua linha eclesiológica aí. Agora, em cerca de 2000 anos de igreja, ninguém conseguiu superar esse cara até hoje, na contribuição que ele deixou para o reino de Deus. E esse cara está dizendo que a vida dele não foi facilitada pelo Evangelho. Pelo contrário, ele está dizendo que ele ralou, que ele teve que ficar humilde, teve que chorar bastante e aguentar provocações e ciladas. Como que eu e você queremos viver uma vida de facilidades com o Evangelho, se um cara desse nível está dizendo que o negócio dele com o Evangelho foi só sofrimento? O preço que temos que pagar pelo verdadeiro Evangelho é estarmos dispostos a servir, a sermos humildes, a derramar lágrimas e suportar provocações, porque assim nos ensinou o nosso Mestre, e foi assim que Jesus viveu o verdadeiro Evangelho. Sem facilidades, sem jeitinhos, sendo íntegro e sofrendo o que tiver que sofrer. O preço do Evangelho é que a gente tem que anunciar a mensagem, a gente tem que ensinar as pessoas, e temos que fazer
publicamente e de casa em casa, no coletivo e no individual. Esse é o preço. O verso 20 está dizendo que Paulo, quando ficou lá em Éfeso, ele jamais deixou de anunciar as coisas proveitosas do Evangelho, a preciosidade do Evangelho, e de ensinar publicamente e também de casa em casa. Portanto, o preço do Evangelho é anunciar a mensagem, ensinar essa mensagem, de maneira pública e de maneira íntima. Conheço um monte de gente que diz assim: não, meu negócio com Deus é lá na igreja, aqui não, aqui é meu trabalho, aqui não, aqui é minha escola, aqui não, aqui é minha família, aqui não, aqui é meus amigos, aqui não. Esse não é o genuíno evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que se dispõe a anunciar e ensinar publicamente, em qualquer lugar, tanto a judeus quanto a gregos, ou seja, para o A, para o B, para o C, para o branco, para o moreno, para todos. Esse é o preço do Evangelho. Esses dias participei aí de um momento, onde estava sendo ministrado por uma pessoa, e a pessoa começou o momento dizendo: eu sou da igreja X. Aí rodou: eu sou tal lugar, aí passou numa moça assim, a moça falou: eu também sou da igreja X. Aí se identificaram lá: que legal. Aí passou, eu senti o clima, passou por mim, e eu falei: quer saber? Eu sou só um aluno só, quero só aprender. Não sei onde esse negócio vai dar, não sei onde esse negócio vai parar. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, desse Evangelho precioso, eu não me envergonho, jamais, estou disposto a morrer por ele. Aliás, quando decidi entregar minha vida, larguei tudo e fui para o que Deus tinha, eu já morri. Não vivo mais eu, Cristo é que vive, glória a Deus. Então, num determinado momento, conversa vai, conversa vem, papo vai, papo vem, ensina daqui, o cara mandou um pá, que se fosse na televisão botava pi. Aí, eita. Aí daqui a pouco, papo vai, papo vem, nananã. Se tivesse sendo transmitido pela televisão, naquele momento lá, porque não sei o que, lá, e pi. Aí eu já, eita rapaz. Agora eu já não sei o que seria melhor. Se é o cara falar de sua fé no início, para tipo assim, né? Eu sou mesmo da igreja X e tal, e sou evangélico. Evangelho precioso, beleza, tá certo, tem que anunciar, não tem vergonha. Aí depois vai e manda o pi, aí eu fico: e agora? O que é pior, era ter falado ou não ter falado? Porque tem momento que é melhor nem falar. E isso acontece com a gente. Acontece. E eu não estou contando essa história para falar mal do cara ou para dizer que ele está errado, ele está, sim, está. Mas estou aproveitando e olhando para a minha vida e percebendo o quanto eu não envergonhei o Evangelho precioso de Jesus, porque sendo o que sou, tive atitudes que não condiziam com a fé que eu professo nos lábios. Eu não me envergonho do Evangelho, mas quantas vezes eu causei vergonha no dono do Evangelho, por causa de atitudes que eu tive que não condizem com o Evangelho. Acontece, irmãos. Acontece. Você quer ver? Esses dias atrás eu estava no banco. É assim que faz, entendeu? Joga logo, pá. O Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Por isso que às vezes você não é curado dos pecados que você pratica, porque você não está disposto a confessá-los.
Quando você abrir mão do orgulho e começar a confessar os pecados, você vai ver que você vai ser curado. E aí você vai praticar cada vez menos. Porque se toda vez que você pecar, você tem que confessar, aí a vergonha de confessar inibe você de pecar. Nem que seja assim. Então vou confessar. E não tem vergonha nenhuma. Estava eu lá no banco, para resolver problema da igreja, claro. Como presidente, eu que assino, eu que resolvo, tal, e está lá, né, o meu nome, o presidente da igreja, supõe-se que eu seja o pastor da igreja. A dona me veio com uma conversa atravessada, eu tive que atravessar ela também. Aí a dona já encrencou comigo, eu encrenquei com ela também. Vai resolver sim, porque o cliente aqui sou eu. Mas não é o cliente sou eu, é 1,95 m, vermelho, falando, o cliente sou eu. Eu sou preciosa. Gente, é bom demais, fala a verdade. Aí a dona, engoliu a atravessada, eu falei, ih, rapaz. Ela vacilou. Eu vacilei também. Ela pode vacilar. Ela pode. Eu não podia. Entendeu ou não? Não justifica. Um erro não justifica o outro. Ela pode vacilar. Por isso que Paulo diz que o jugo é desigual, porque pesa mais para nós. Quem é crente tem o peso de servir, de ser humilde, de derramar lágrima e de aguentar provocações, de anunciar e ensinar publicamente e individualmente. Eu perdi uma grande oportunidade de ensinar e anunciar para aquela dona, porque levantou-se uma barreira e ela não quis mais se comunicar comigo. E eu perdi ela, talvez para sempre. Entendeu ou não? Esse é o preço do evangelho. Aí eu vou fazer o quê? Então não dá para mim. Eu não consigo viver de maneira 100% perfeita, e de vez em quando eu vacilo, de vez em quando eu então quer saber? Eu vou chutar o bar, não vou ser pastor mais, não vou ser crente mais, vou enfiar o pé na jaca. Vai para você ver. O que é? O precious no seu lombo. Vai, besta. A Bíblia já nos deixou a receita. Filhinhos, não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Confessai os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Naquele mesmo momento, saindo daquele banco, percebendo a besteira que eu fiz, confessei o meu pecado com o Senhor. Confessei com as pessoas mais próximas. Estou confessando aqui com você. E eu vou ter que voltar lá, porque a conta é lá, e o banco é lá, e a dona é funcionária do alto escalão lá. E eu vou ter que, no próximo encontro com ela, olhar nos olhos dela e pedir perdão pelo que eu fiz. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o preço do evangelho. Se você não está disposto a viver desse jeito, não é no evangelho que você crê. Você está à procura de facilidades e não de verdades. O evangelho é isso. É estar disposto a testificar, a arrepender e crer. Verso de número 21. Vê se o que eu estou falando é conversa fiada. Confere aí se não está escrito. Verso 21. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o preço do evangelho verdadeiro, é estarmos dispostos a testificar que somos de Deus. Como que a gente prova que é de Deus? Quando a gente arrepende e quando a gente exerce a nossa fé em Jesus Cristo, demonstrando frutos desse arrependimento. Eu sou evangélico, mas o evangelho nunca transforma você. Eu sou evangélico, mas o evangelho não tem poder de mudar você. Como que você quer me pregar esse evangelho que não muda você? Se ele não muda você, também não tem poder para mudar eu. É por isso que tem muita gente zombando de nós. E a gente está aí discutindo, brigando com um humorista, com isso, com aquilo. Estão zoando. Eles, quer saber? Vou falar.
Posso falar? Não. Vou falar. Eles estão certos. Tem mais é que zoar mesmo, porque a culpa é nossa. Se a gente estivesse nesse evangelho aqui, a gente não dava motivo para ser zoado. Porque é um evangelho incoerente, é um evangelho irrelevante, é um evangelho de facilidades, é um evangelho de jeitinhos, é um evangelho que bota dinheiro na cueca. E não quer ser zoado depois? Pelo amor de Deus. Me ajuda. Esse é o preço do evangelho, irmãos. Essa é a preciosidade do evangelho. É esse negócio entrar na gente e nos atravessar de tal forma que a gente não consegue mais viver do mesmo jeito. É isso. Deus não está morto. Aí tem filme, parte 2, parte 3, aí a gente posta, a gente manda mensagem SMS, e status, e e quando Nietzsche declarou lá atrás que Deus estava morto, e a galera nem entende essa afirmação do Nietzsche, acha que ele é um ateu dizendo que Deus morreu, pelo contrário, Nietzsche nesse momento foi um profeta, foi boca de Deus, para dizer, a religiosidade da Europa está tão fria e tão fraca que eu olho para a igreja e de fato parece que no meio de vocês Deus está morto. Porque se esse Deus que eu estou lendo na Bíblia tem esse poder todo que estão falando aqui, como é que vocês são do jeito que são? O que Nietzsche estava fazendo não era uma afronta, era uma crítica. Ele observou a igreja do seu tempo e parecia que o Deus daquela igreja estava morto, e de fato estava, para eles estavam, porque eu e você podemos afirmar com os lábios que Deus está vivo, mas se a gente não vive e paga o preço desse evangelho, nós estamos sendo ateus na prática. Na teoria você pode ser crente, claro, eu creio em Deus, mas na prática você não vive como se Ele estivesse vivo, então você é um ateu prático. Diz que acredita, mas vive como se não tivesse vivo. Vive como se ele tivesse morto. Vive como se ele não tivesse vendo. Você é doido, irmãos? Eu saí daquele banco com a cara no chão. Porque estava um irmão assim, estava eu e a dona na frente. Do lado não tinha ninguém. Para mim, do lado estava Jesus, sentado olhando, dizendo assim, não foi isso que eu te ensinei, rapaz. O que eu falei com você? Se bater de um lado, o que você tem que fazer? Deixar bater do outro, Jesus. Então por que você não fez? Porque eu sou um burro mesmo. Eu sou um idiota, me perdoa. Como é que você faz um negócio desse, rapaz? E aí eu saí, quem olhava para mim, eu estava quieto, de boa. Isso mesmo, eu sou o cliente. Mas por dentro, oh, Jesus, me perdoa, Senhor, como é que eu sou tão ruim assim, meu Deus? É isso. É o preço do evangelho, irmãos. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Porque Ele está vivo. E se eu falo que Ele está vivo, eu preciso viver como se de fato Ele estivesse do meu lado, vendo tudo o que eu estou fazendo. O preço do evangelho é viver um dia de cada vez. Como Ele ensinou, o pão nosso de cada... Então por que a gente fica tão preocupado com o amanhã? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, que nos deixa preocupado com o dia de amanhã? Se Ele prometeu que o pão será dado em cada dia. Mas e amanhã, Senhor? Não sei. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Descansa no Senhor. Mas Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não veem as aves? Não veem os pardais? Eles não trabalham, não têm carteira assinada, não têm 13º, não têm férias, não têm fundo de garantia, e jamais faltou alimento e moradia para nenhum deles. Vocês não veem as plantas, elas não vão no shopping,
elas não conhecem marca, elas não vão nas Fashion Weeks, e nunca ninguém se vestiu tão bonito como uma flor do campo. Se o Pai cuida de passarinho e de planta, como é que Ele não cuidaria dos seus filhos? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou beber, ou vestir, porque aos seus, disse o salmista, Ele dá enquanto dormem. Descansa no Senhor, meu irmão. O amanhã está nas mãos dEle, e será o que Ele quiser, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O preço do Evangelho, diz o verso 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Mas Paulo, você já está na sua terceira viagem missionária, e você sabe que toda vez que você vai em Jerusalém, o pessoal cai de pau e pedra em cima de você, cara. Você vai para o pior lugar. Jerusalém é o pior lugar. Aí o que é que ele diz? Não sabendo que ali vai me acontecer. Mas uma coisa eu sei, vai ter tribulações. Verso 23 ele diz, portanto, qual é o preço do Evangelho? É estar disposto a passar por tribulações. Não vai dar tudo certo sempre, irmãos, não vai. Aí, ó, essa goteira está aí para lembrar a gente disso. Não vai dar tudo certo sempre. Botamos o ar, toma uma goteira na cabeça para você lembrar que o verdadeiro Evangelho é feito de tribulações. Oh, Jesus maravilhoso, cara. Entendeu? Conseguiu o carro, agora vai pagar o IPVA, vai fazer manutenção, vai, entendeu? Tomar multa, fazer reciclagem. Tem que pagar um preço, meu querido. Não é mar de rosas, nunca foi. Jesus nunca prometeu isso para a gente, que tudo daria certo, que a gente não ficaria doente, que a gente não teria problemas, que a gente não ficaria triste, que não teríamos momentos de altos e baixos. Jesus nunca prometeu isso. Ele disse o seguinte: será possível. Ele não disse que seria fácil. No mundo tereis aflições. Esse é o Evangelho de Jesus, precioso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e comigo vocês são mais que vencedores. Bota um sorriso nesse rosto, bota um pano no chão, limpa essa goteira, que daqui a pouco vocês consertam, e vida que segue. Eu só estou trabalhando para que o caráter de vocês se pareça mais com o meu caráter, disse Jesus. Não com essas palavras, mas com essa verdade. Esse é o preço do Evangelho. É viver um dia de cada vez. É estar disposto a passar por tribulações. É estar disposto a exercer o ministério. O verso 24 diz, nada na minha vida é precioso para mim mesmo. A minha vida nem é mais tão preciosa assim, disse Paulo. Contanto que, sob determinada condição. Qual é a condição, Paulo, para a sua vida ser preciosa? Se eu executar o ministério, completar a carreira e falar do Evangelho da graça de Deus. Se eu não cumprir o que Jesus tem para mim, a minha vida perde o valor. Eu me torno um Gollum. Um Sméagol vira Gollum. Por quê? Porque a preciosidade do Evangelho não tornou a vida dele preciosa. Ficou procurando só os próprios interesses, ficou procurando servir a si mesmo, e que todos me sirvam, que todos me façam para mim e tal. E aí, quando viu, a vida passou, ficou sem sentido, ficou sem propósito, ficou sem motivo. Aliás, para que você está vivo, meu filho, minha filha? Você vive para quê e por quem? O preço do Evangelho é executar o ministério.
Se não estiver disposto, procura outra coisa para você fazer. Na boa, para com esse negócio de igreja. Você não está disposto? Tem condição. É ministério. Em nada tenho a minha vida como preciosa. É desconsiderar a própria vida. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou: pastor, eu vou pedir conta lá daquele emprego. Eu falei: mas meu filho, nós oramos tanto para você conseguir um emprego, Deus abriu uma porta, te botou lá. Não, pastor, é porque eu estou sendo muito humilhado. Não entendeu o preço do evangelho. Lá no primeiro, você viu o Paulo falando que tem que ser humilde? Tem que ser humilhado mesmo, filho, dá glória a Deus, porque Cristo foi humilhado, e Ele disse: bem-aventurado os que serão humilhados por minha causa. Você está no caminho certo, rapaz, estamos juntos. Não, porque Deus tem o melhor para mim. Você acredita? Ele pediu conta do emprego e saiu. Sabe por quê? Porque o chefe dele pediu para ele fazer um negócio que não era do serviço dele. Tipo assim, ele foi contratado para cuidar do púlpito. Aí o chefe dele chegou e falou assim: já aproveita que você está passando um paninho aí no púlpito, passa um paninho no banco também. Ele falou: não, banco não. Eu fui contratado para passar no púlpito. O banco é do fulano, mas o fulano não veio hoje, tem como você dar uma... Não, eu sou cabeça, não sou cauda. Deus tem o melhor para mim, não nasci para ser humilhado. Não sabe o que é evangelho, muito menos o que é profissionalismo, né? Pelo amor de Deus. É o que o senhor quer, patrão? É o banco? É com pano ou com a língua? O que o senhor quer? Pode mandar que eu obedeço. Eu estou aqui para obedecer. Que é isso, rapaz? Não conhece um princípio do evangelho. Aliás, 3 princípios que estão na carta de Paulo aos Coríntios, na 1º capítulo 15, verso 58. Firmeza, constância e abundância. Tem que fazer certo, tem que fazer sempre e tem que fazer mais do que precisa. É assim que a gente vai para frente. Do jeito do evangelho. O preço do evangelho é pregar o evangelho. Olha o verso 25, o que diz? Agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino. Aí talvez você vire e fale assim: não, pastor, mas peraí, pregação é para pastor, pregação é para seminarista, pregação é para os vocacionados, pregação é para aquele que Deus chama e vai para o seminário e vai estudar e tal, e tem que ter homilética e tal. Não, pregação. Não, então você não entendeu. Isso aqui que eu estou fazendo, a gente até chama popularmente de pregação, mas o nome disso aqui é sermão. No caso aqui, expositivo. Isso não é pregação. No meio desse sermão tem pregação, porque Jesus me chamou para pregar. Então, onde eu estiver, eu vou pregar. Pregar é outra coisa, não tem nada a ver com microfone, não tem nada a ver com púlpito. Tem a ver com viver as verdades que cremos. Ou vocês não conhecem a frase do Francisco de Assis? Pregue sempre, se necessário, use palavras. Ou seja, tem como pregar sem usar palavra. Claro, você pega o martelo, não precisa falar nada. E vai pregando. Você entendeu, né? Pregar, irmãos. Quando Jesus disse para os discípulos, Ele estava dizendo para todos os discípulos, não era só para aqueles 11 ali, não. É 11, porque a essa altura do campeonato o Judas já tinha morrido. E Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando quem crê e ensinando a guardar o que eu ensinei para vocês. E é assim que vocês vão viver daqui para frente. Ide e pregai. Nenhum deles fez seminário, nenhum deles estudou teologia, nenhum deles tinha púlpito, tinha Bíblia, sim, tinha microfone, e todos viveram pregando o Evangelho. O preço do Evangelho é estar disposto a pregar o Evangelho. Se você não está disposto, reveja sua fé, reveja que tipo de Evangelho você está crendo e vivendo. O preço do Evangelho é viver em pureza, santidade e sendo exemplo. Sim. Verso 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos. Pureza. Que Paulo está dizendo para os líderes,
Presbíteros aqui são os anciãos da igreja, os líderes, os mais sábios. E ele está dizendo diante da liderança da igreja o seguinte: ninguém tem nada para falar contra mim. Estou limpo do sangue de todos, é uma maneira de um judeu falar: ninguém tem nada contra mim. Não devo ninguém, tratei ninguém mal, fiz injustiça com ninguém. Ninguém tem nada para falar de mim. É isso que a gente deve se perguntar. Paulo ficou em Éfeso cerca de 3 anos. Aí foi para a viagem missionária, passou lá em Troade e tal, foi para Mileto. Ele não queria passar lá na Ásia Menor, porque ele queria ir direto para Jerusalém. Mas de Mileto ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, teve essa conversa, depois seguiu viagem e foi. Agora, o que ele está dizendo é: no tempo que eu fiquei com vocês, cerca de 3 anos, ninguém tem nada para falar de mim, com relação à minha moral, à minha ética e à minha santidade. Eu me faço essa pergunta, irmãos. Daqui a pouco faz 3 anos que eu estou aqui, de fato. Já fez 3 anos que eu me relaciono com essa igreja, em novembro. Mas agora, em maio, vai fazer 3 anos que eu, de fato, tomei posse, como pastor presidente dela. E eu fico me perguntando, olhando para essa data, né? Tem uma certa analogia aí, eu fico perguntando: tem 3 anos que eu estou aqui, será que eu posso olhar para esse povo e dizer: ninguém tem nada para falar contra mim? Aí eu tenho que ficar revendo. Será? Tem alguma coisa que eu fiz que eu ainda não me retratei, não consertei, não pedi perdão? Se tiver, eu tenho que fazer, porque no dia que eu tiver que sair, eu preciso sair desse jeito aqui, ó. Ninguém tem nada para falar de mim. Você no seu trabalho, na sua escola, lá no seu estágio, no seu namoro, na família da outra pessoa que você fica, namora ou é casado, você pode bater no peito assim: ninguém tem nada para falar de mim. Esse é o evangelho precioso, quando a gente consegue viver dessa forma. Dá trabalho? Dá. É difícil? É, mas esse é o preço que tem que pagar. Por isso que ele é precioso. Não é barato não, a quantidade de coisa. Olha o pacote, o tamanho. E eu estou só no número 8. São 12. Número 9. O preço do evangelho é vigiar. Muito cuidado. Um dos preços a se pagar é ter cuidado. Cuidado com o que a gente ouve. Cuidado com o que a gente dá atenção. Cuidado com o que a gente acredita. Verso de número 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vocês penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo, vai levantar gente, conversando fiado. E tem gente que vai no fiado da conversa, e daqui a pouco, se perde. Então, um dos preços que temos que pagar pelo verdadeiro evangelho é ter cuidado. Muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente acredita, aquilo que a gente bota crédito. E sabe, ai, fulano disse que... Muito cuidado. Muito cuidado, porque muitos têm se perdido por causa de conversa fiada. Não vale 1 centavo. O evangelho é precioso. Tem um preço a se pagar para vivê-lo. Não é para ser salvo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? O preço da salvação foi pago na cruz, e para nós é pela graça. Eu estou falando o preço de viver conforme esse evangelho. Cuidado, muito cuidado. O preço é vigiar, o preço é admoestar. Verso 31. Portanto, vigiem, lembrando sempre, lembrem-se, eu fiquei 3 anos aí, noite e dia, não parei de chamar a atenção de vocês, com lágrimas a cada um. Aqui eu aprendo 2 coisas fantásticas. E se você é alguém que ama o evangelho e vive de acordo com o evangelho, pode esquecer tudo que eu falei. Pega essas 2 coisinhas aqui agora. Fiquei aí com vocês.
E não parei de admoestar, chamar a atenção de vocês, quando vocês erravam, quando vocês vacilavam, quando vocês saíam dos trilhos, eu puxava. Então, esse evangelho que passa a mão na cabeça, sempre não é precioso. Ah, pode tudo, deixa tudo, faz o que você quiser, e posta, publica, estamos juntos. Cuidado. Tem um preço. Tem um preço. Então, admoestar com lágrimas. Se você tem conhecimento da palavra, se você tem conteúdo, se você tem sabedoria, e se você tem esse ministério, não hesite. Se alguém perto de você der uma escorregada, vem contar para mim não, que isso é fofoca. O nome disso é fofoca. Nós estamos falando de admoestação. E aí, o segundo negocinho precioso que eu aprendo, o primeiro é, se você vê, chega junto. Então eu sei, tem um monte de gente agora que está pensando, mas aquele negócio lá, não sei o que, o pastor não falou nada, sabe por quê? Porque eu não vi, velho. Foi você que viu, o problema é seu. Se eu ver, eu falo. Ah, mas eu não fiquei sabendo? Claro, eu não vou falar em público, né, Zé? Porque lê o final do versículo. Com lágrimas a cada um. Eu vi. O fulano. Não vou jogar em direta, não vou vir para o púlpito ficar inventando mensagem, não vou pregar o que está escrito aqui. Agora, no individual, no 1 a 1, na oportunidade, aguardando o momento certo, com muita sabedoria, com muito temor, com muita oração, pedindo a Deus para que a pessoa quebrante, entenda, com lágrimas. Velho, faz isso não, me ajuda. Não, pastor, não, de boa, tal, mas aqui, tá. Cada um. Mas eu nem fiquei sabendo. Claro, não era para você ficar sabendo mesmo. Não foi você, cara. O dia que for você, você vai ficar sabendo. Alguém já disse, muito sabiamente, elogie em público, corrija no particular. É mais ou menos o que o Paulo está dizendo aqui. O preço do evangelho é estar disposto a admoestar as pessoas. É tenso? É tenso. Às vezes eu, com medo de ficar mal, com medo da pessoa não entender, com medo da reação da pessoa ser adversa, eu reluto para fazer. Mas aí eu lembro que é o meu papel, não como pastor, mas como crente, dar um toque no meu irmão que está meio goló. Vamos acabar. Simplicidade e generosidade. Verso 33 até o 35 ele diz: de ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu não fiquei de olho grande no dinheiro de ninguém, na roupa de ninguém, no carro de ninguém, no emprego de ninguém, na profissão de ninguém. Isso é para nós. Isso é o preço do evangelho. Não cobiçar nada dos outros. Você viu? Tira o olho do problema dos outros, cara. Tira o olho do problema dos outros. Eu estou te falando, na moral. Por isso que é uma lei de Deus: não cobiçarás. Porque Deus quer o nosso bem. Às vezes paga um preço? Paga. Faz a gente sofrer? Aleluia. Quanto mais, melhor. Mas Deus no fundo quer o nosso bem. Por quê? Não deseje o problema da outra pessoa. Não, pastor, não estou desejando o problema não. Eu estou olhando é o carro dele. Mas você sabe quanto custa o IPVA daquela meleca? Você sabe quanto custa um pneu daquele negócio? Você sabe que aquele negócio você tem que levar lá em Vitória para dar revisão, porque aqui não tem ninguém que mexe naquilo?
Você sabe que aquilo faz 3 quilômetros com 1 litro de gasolina? Você sabe que aquilo, se arranhar, é 5 mil reais para consertar um arranhão? Você sabe que o seguro daquilo custa 15 mil reais por ano? Caramba, pastor, não sabia? Então tira o olho do problema dos outros, cara. Ó, nossa, você viu? Rapaz, tira o olho. Tira o olho do problema dos outros. Não, pastor, não estou de olho no problema, não. Estou de olho na menina que chegou aí com ele. Rapaz, deixa de ser besta. Tira o olho do problema dos outros, rapaz. Não, mas estou de olho. Você sabe quanto custa para fazer aquele cabelo toda semana? Sabe quanto custa aquela unha de gel? Não sabe quanto custa, então tira o olho do problema dos outros. Entendeu? Aquela casa, aquele apartamento, teve um culto, né? A vida é ao vivo. Teve um culto na casa do irmão. Aí nós fomos lá, um culto de gratidão. Oh, que bênção, aleluia, parabéns, tirou selfie, comeu salgadinho, refrigerante. E tem alguém sempre tá assim, O bom do evangelho é que ele é a verdade, né? Isso é que é bom. O que foi, rapaz? Apartamentão, né, pastor? Pois é. Tira o olho, rapaz. Não, pastor. Como tira o olho? Não, eu tenho que ter um desse. Rapaz, você sabe quanto custa o condomínio dessa miséria? Você sabe a chatice que é aturar o síndico desse condomínio? Você sabe a manutenção que dá? Você sabe o preço da prestação, do sei lá o que foi. Então, tira o olho do problema dos outros, cara. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Paulo está dizendo, em Éfeso tem muita gente com dinheiro, porque Éfeso é a capital da Ásia Menor. Éfeso é a cidade portuária. Éfeso é a maior cidade, consequentemente, a maior igreja. E igrejas grandes, sempre tem gente rica. É ou não é? O que Paulo está dizendo é, transitei no meio de vocês, preguei o evangelho para os ricos, para os pobres, para os mais ou menos, interessa, preguei. E outra, Paulo era engenheiro civil, tá? Engenheiro e arquiteto, numa coisa só junto, que no tempo dele não era desmembrado, engenharia e arquitetura era uma coisa só. E ele estudou, sim, porque ele era fazedor de tendas, traduzindo para os dias de hoje, construtor de casas. Paulo era playboy, tinha dupla cidadania, era judeu e romano. Paulo veio de Tarso. Playboy, fez faculdade, falava hebraico, aramaico, grego e latim, fluente. O que ele está dizendo é, eu tinha condição de estar lá fora, executando minha profissão e tendo um dinheiro. Abri mão de tudo, considerei tudo como esterco, ele fala. Bosta de boi. A religião, fariseu, o sinédrio, a minha profissão, os meus contatos, os idiomas que eu falo, considerei tudo isso como esterco e peguei só o evangelho. Porque isso é o mais precioso. E não fiquei cobiçando nada de ninguém, porque o evangelho me satisfaz. É isso, meu irmão. É você não cobiçar nada de ninguém, porque você está satisfeito com o que você tem. Amém? Amém. E para terminar, uma boa notícia. Até agora foi só paulada, né? Mas esse é o evangelho. Aliás, a palavra grega, né, euangelion, significa boas notícias.
Era o sistema de correio do governo romano que entregava as notícias para as famílias dos que estavam na guerra. Daí, Jesus se apropriou do termo e usou com seus discípulos. Leve as boas notícias, não do império, mas do reino de Deus. E a boa notícia é que o evangelho também se paga o preço com oração, amizade e comunhão. Comunhão, estarmos juntos. Aí é um preço bom. Orar uns pelos outros, fazermos amizades. Quantas amizades o evangelho já não te deu? Sermos amigos e estarmos juntos nas horas boas, nas horas ruins, nos momentos de chegada, nos momentos de partida, nos momentos de abertura e nos momentos de fechamento. Estamos juntos para o que der e vier. Verso de número 36 diz: tendo dito essas coisas, ajoelharam-se e oraram juntos. O preço do evangelho é oração. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente, um abraço de afeto. O que é isso? Demonstração de carinho. Abraçaram o Paulo, beijaram o Paulo. Uma vez, eu fui acusado por um irmão de estar, como é que fala? Não sei nem falar. Dando em cima da mulher dele, da esposa dele. Eu recém-chegado na igreja, ministério recente, novo e tal, e esse meu jeito aí que você conhece, estou eu lá na porta da igreja, antes do início do culto, como sempre. A dona chegou, e eu tasquei um abraço, um beijo na testa dela, porque ela batia aqui em mim, então o máximo que eu conseguia era na testa mesmo. Seja bem-vinda, pá! E ela entrou, o rapaz veio de lá, deu aquela travada assim. Aí eu, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Passou direto, falei, eita, a gente dá o que tem, né? Passou uma semana, a dona veio de novo, eu, ei! Aí ele veio de lá, boa noite, meu irmão, ele. Eu não sabia que pastor tinha que ser beijoqueiro, não. Aí eu falei, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente. Eu não sabia que crente tinha que ficar beijando a mulher dos outros, não. Eu falei, então você está precisando ler o Evangelho, precisando ler as cartas de Paulo, que recomenda às igrejas que se cumprimentem com ósculos santos. Se o irmão não sabe o que é ósculo, é isso aqui, ó. E dei um beijo nele. Aí ele, pastor beijoqueiro, meu irmão, abraçar e beijar com respeito. Por isso que tem um adjetivo, ósculo santo. Entendeu? Ósculo, só o ósculo, meu avô chamava assim de ósculo. Mas não é não, é beijo. O ósculo com O maiúsculo, aquele ósculo, eu dou é nessa aqui, ó. Entendeu? Vocês podem ficar despreocupados, que beija bem para danar. É PhD em ósculos. Pode ficar despreocupado, não falta lá em casa. Não falta. A gente só cresce o olho naquilo que a gente não tem. Entendeu? Então fique tranquilo, eu não vou crescer o olho, por quê? Porque eu tenho. Entendeu? Ó, do jeito que eu pedi o Senhor Jesus. Loira, linda, maravilhosa. Delícia. Oh, Jesus! Com santidade, sim ou não? Somos casados na presença de Deus. To black to bling. E aí, o rapaz achando que eu estava, não tem nada disso, meu irmão. Negócio aqui, ó, é Bíblia. Negócio aqui é Bíblia, é abraçaram, beijaram, oraram juntos,
se despediram unidos. Maturidade é o nome disso aqui. Maturidade. Uma igreja que amava o apóstolo Paulo. Claro, o cara ficou lá 3 anos, revolucionou a cidade de Éfeso. A igreja era numa casa. Quando Paulo saiu, a igreja ocupava quase todo o templo da Diana. Quando eles iam lá, aí depois ele escreve a carta falando: sai fora daí, mexe com essas coisas aí não. Alguns estudiosos estimam que Paulo deixou em Éfeso uma igreja no 1º século com mais de 3.000 membros. Com perseguição, se reunindo nas casas, sem endereço fixo e o pau quebrando no lombo, quase 3.000 pessoas. O cara revolucionou a igreja, revolucionou a cidade. Os líderes amavam o cara, mas ele está dizendo: Jesus está mandando eu ir para outro lugar. O povo chora, fica triste, abraça, beija, ora, mas despede, sabendo que a preciosidade do Evangelho é que se cumpra o ministério que Jesus tem para nós. Portanto, meus irmãos, não devemos estar apegados nem a coisas, muito menos a pessoas. Por amor ao Evangelho, temos que ter maturidade para as despedidas da vida. É isso que eu aprendo com esses presbíteros. Vamos abraçar, vamos beijar, vamos chorar, vamos ficar triste, mas vida que segue, a igreja continua, o Evangelho precisa continuar sendo pregado. Esse é o preço do Evangelho. Se Deus falou com você, enche o seu pulmão de ar e dá um belo amém para o Senhor. Amém. Que Ele te abençoe. Que o precioso amor dEle encha teu coração nessa noite. Que a preciosa graça dEle alcance sua alma nessa hora. E que o precioso consolo do Espírito vá com você, por onde você for. Amém.